Boa noite a todos. É um grande prazer novamente estar aqui. Eu agradeço muito a Deus sempre pelo privilégio de ter essa oportunidade de compartilhar ideias, coisas que possam transformar a vida de vocês. E depois desse preparo espiritual que o pastor acabou de fazer, e eu confesso uma coisa para vocês, a gente não combina nada, né? Mas eu acho que tem muito a ver falar de excelência depois dessa introdução tão profunda que o pastor Marcos acabou de fazer para a gente. Vamos falar de excelência, e o tema que eu trouxe hoje é escolha o caminho da excelência. Quando eu faço essa afirmação, para que vocês escolham o caminho da excelência, a primeira pergunta que vem à mente é: por que eu devo escolher o caminho da excelência? Qual que é a vantagem? Por que eu preciso escolher esse caminho? E eu posso falar para vocês que a primeira coisa que nos faz escolher o caminho da excelência é porque o mundo está gritando por excelência. A gente vive numa época em que o mundo está precisando de excelência. A gente não pode continuar mais do jeito que a gente vem caminhando. E eu acho que é o momento mais oportuno, é esse momento para a gente falar de excelência. Para compartilhar com vocês, o mundo nos dias de hoje, o que a gente tem visto é um fortalecimento da mediocridade. A gente não olha mais as coisas pela visão da excelência. O mundo tem olhado as coisas pela média. Basta falar para vocês exemplos do que tem acontecido nas empresas. As pessoas fazem o mínimo de esforço para executar o mínimo possível para fazer a média. E detalhe, quando alguém faz um pouquinho a mais do que deveria, já quer reconhecimento, já quer promoção, já quer aumento de salário. Por quê? Porque o mundo está na média. Então, quando eu falo que a gente está gritando por excelência, é porque a gente precisa elevar o padrão do mundo. A gente não pode continuar com esse espírito de mediocridade que está assolando o mundo em que a gente vive, e principalmente o mundo empresarial. Quando a gente escolhe o caminho da excelência, a gente procura combater também o egoísmo, porque quem pensa em excelência não pensa no seu próprio umbigo. Quem pensa em excelência, pensa no melhor para o próximo, para o seu funcionário, para o seu par na empresa, para a sua comunidade, para quem que vai usufruir do seu serviço. Então, quem pensa em excelência, não pensa em egoísmo. Excelência e egoísmo não combinam. Quando eu escolho o caminho da excelência, eu quero combater também o conformismo. Se a gente está concordando que o mundo precisa de excelência, que o mundo está baseado na mediocridade, no egoísmo, a gente não pode se conformar com isso. A gente não pode se moldar a esse mundo e seguir fila com todo mundo achando que a gente está no caminho certo. A gente precisa levantar a mão e falar: olha, eu preciso sair dessa fila. Eu tenho que jogar a favor da excelência e não do que o mundo está apresentando para mim. E eu garanto para vocês, esse caminho que o mundo está vivendo hoje não é o caminho que Deus quer. Se a gente quer andar no caminho do que Deus espera para a gente precisa sair dessa rota e entrar no caminho da excelência. Bom, dito isso, espero que eu tenha convencido vocês da importância de escolher o caminho da excelência. Tem uma segunda pergunta. O que eu preciso entender? O que é essa excelência? Qual que é o conceito de excelência? Então, quem quer caminhar nesse caminho da excelência precisa entender que excelência é uma jornada, é uma coisa que você faz todo dia, dia após dia, e é uma forma que Deus vai trabalhando o seu caráter. Ele vai trabalhando para que você tenha o caráter que Ele espera que você tenha. Então, a jornada da excelência, o caminho da excelência, é o caminho que Deus usa para poder trabalhar em você, para você ser transformado por Ele no caráter que Ele espera. Essa é a primeira coisa a entender. Você precisa entender também que um filósofo, Aristóteles, já havia dito lá no passado, que nós somos o que fazemos repetidamente. Portanto, a excelência não é um ato, ela é um hábito. A excelência não é uma campanha na empresa, a excelência não é uma coisa que você acorda de manhã e fala: hoje eu vou praticar excelência. A excelência é um estilo de vida,
é um hábito, todos os dias. Como o pastor comentou, você acorda de manhã e fala assim, o que eu posso fazer de melhor para a minha equipe, para a minha empresa, para quem eu vou me relacionar nesse dia? Excelência não é um ato, não é uma estratégia que a empresa vai desenvolver a partir de amanhã. É um hábito, coisa do dia a dia. Uma outra coisa a entender, a excelência, na essência da excelência, na raiz da excelência, vem outros princípios e outros valores que tanto o mundo vem precisando hoje. Excelência significa diligência, perseverança, comprometimento, nobreza, integridade, lealdade. Há quanto tempo, vamos parar para refletir um pouco, a gente não ouve essas palavras? Há quanto tempo a gente não fala sobre isso? Porque, na verdade, a gente está trabalhando hoje muito mais na personalidade do que no trabalhar do caráter mesmo. Hoje, basta você ser uma pessoa conhecida, legal, com uma rede social grande, você está no caminho certo. E o que a gente está querendo reforçar aqui é que a excelência é o oposto disso. Ela traz princípios e valores muito mais profundos do que a gente está vendo hoje. Excelência, que é preciso entender também, que excelência é a firme intenção de fazer bem feito o que precisa ser feito, sem murmuração, colocando o seu melhor, não dependendo de elogio e reconhecimento dos outros. Faço questão de ler novamente para a gente reforçar. É a firme intenção de fazer bem feito o que precisa ser feito, sem murmuração, colocando o seu melhor, não dependendo de elogio e reconhecimento dos outros. Quem escolhe o caminho da excelência não espera reconhecimento dos outros. Trabalha prestando contas para Deus o tempo todo. E quando você trabalha dessa forma, você procura sempre colocar o seu melhor, você não reclama, e você acorda de manhã com a intenção de fazer tudo o que você for fazer, desde a atividade menor até o grande desafio do seu dia, da melhor forma possível. Quem tem o espírito de excelência, quem anda no caminho de excelência, pensa dessa forma. É preciso também, para andar nesse caminho de excelência, lembrar sempre do exemplo de Daniel, que na palavra de Deus diz: Daniel se distinguiu dos presidentes e governadores porque nele havia o espírito de excelência. Esse espírito de excelência de Daniel moveu Daniel a superar todos os desafios que ele teve. Tudo que ele fez confiando em Deus, e ele colocou o máximo de excelência possível. E detalhe, foi contra tudo que o mundo estava pedindo para ele. Somente com o espírito de excelência, ele conseguiu andar na contramão do mundo, conseguiu fazer o melhor que Deus esperava dele, e conseguiu se destacar diante de presidentes e governadores. Então, quem anda no caminho de excelência tem que sempre lembrar desse exemplo de Daniel. Que esse espírito de excelência de Daniel, se a gente for levar para o dia de hoje, ele é uma força propulsora. Quem tem esse espírito de excelência não acorda de manhã esperando fazer o mínimo. Acorda de manhã procurando problema para resolver, procurando coisas para fazer melhor. Para de ficar na zona de conforto, para de ficar estacionado. Esse espírito de Daniel também é uma marca pessoal. Essa marca pessoal do espírito de excelência, eu costumo dizer que ela vai à frente de diploma, de habilidade, de competência, de título que você possa ter. Essa marca pessoal, ela chega primeiro. Ela te destaca no meio da multidão. Ela faz com que você seja disputado pelas pessoas que querem que você esteja ao lado. Esse é o espírito de excelência. Esse espírito de excelência também nos capacita para que nós possamos ser agentes de excelência. Agentes de Deus nesse mundo para poder fazer a coisa acontecer. Deus espera de nós a excelência. Quem está estacionado, quem está esperando as coisas acontecerem, não está alinhado com o que Deus espera de cada um. Esses agentes de excelência, só para resumir para vocês, são pessoas que não andam com a multidão. São pessoas que são inconformadas naturalmente, mas não é aquele inconformismo de
de rebelião, é aquele inconformismo de não concordar com o que está acontecendo no mundo e querer fazer alguma coisa diferente. É aquele inconformismo que te movimenta para poder fazer alguma coisa melhor. É sempre uma influência positiva, ele vai estar sempre mostrando alguma coisa para poder trazer mais pessoas para esse caminho. E enxerga o mundo pela visão de Deus. Isso é muito importante. Não enxerga o mundo pela visão que o mundo enxerga. Enxerga o mundo pela visão de Deus. Só aí você consegue entender como você tem que andar nessa contramão. Dito isso, já tentei mostrar para vocês a importância de escolher o caminho da excelência. Já passei alguns conceitos para que vocês possam entender como que é, o que você precisa conhecer para andar nesse caminho da excelência. Aí tem uma pergunta, a terceira pergunta. Por que a maioria não anda nesse caminho? Se eu estou falando para vocês que é urgente andar no caminho da excelência e que só traz coisas boas, por que a maioria não anda nesse caminho? Essa é uma pergunta importante para a gente refletir. A maioria não anda nesse caminho porque tem outros dois caminhos que são caminhos de engano e que eu confesso para vocês que a maioria está andando nesses caminhos e nem sabe que está andando. Esse é o grande problema. E a minha intenção aqui hoje é tentar ampliar nossa consciência sobre isso, para que quem esteja nesses dois outros caminhos reflita e pense, acho que é hora de entrar no caminho da excelência. Esses dois caminhos são o caminho da acomodação e o caminho do perfeccionismo. Vocês podem ter certeza de uma coisa, se você não está hoje andando no caminho da excelência, ou você está no caminho da acomodação, ou você está no caminho do perfeccionismo. E para a gente poder refletir um pouco sobre isso, eu quero passar algumas visões sobre algumas coisas que acontecem no mundo do trabalho e que vocês possam tentar identificar como que é a visão de cada um que anda em cada um desses caminhos. Por exemplo, carreira. A carreira, quem está andando no caminho da acomodação, quem está acomodado, olha para a sua carreira e só enxerga falta de perspectiva. Não consegue enxergar uma luz no final do túnel. Por quê? Ele está acomodado, ele não se movimenta, ele não está buscando se capacitar, ele não consegue acompanhar o ritmo que as empresas precisam, e essa acomodação gera o quê? Falta de perspectiva, porque ele não consegue enxergar aonde mais ele pode caminhar. E aí vira um ciclo vicioso, porque ele fica acomodado, olha lá na frente, não acha nenhuma perspectiva, continua acomodado e não sai do lugar. Por isso eu reforço para vocês que é um caminho de total engano. Basta a gente sair um pouco dessa perspectiva e olhar um pouco de fora, que a gente vai ver como tem várias saídas. Já o caminho do perfeccionismo, ele olha para a carreira limitada. Por quê? Porque o perfeccionista quer trabalhar na empresa perfeita, ele quer ter o chefe perfeito, ele quer trabalhar com o computador perfeito, a condução perfeita, no local perfeito. Então, o que acontece? Ele limita, porque esse lugar perfeito, esse chefe perfeito, esse local perfeito não existe. Não vai chegar. Então, o que acontece? A carreira dele está sempre limitada. Porque e pior do que isso, ele está tão paralisado quanto o acomodado. Olha como é enganoso isso. O perfeccionista, ele acha que está em movimento, ele acha que ele está querendo andar, mas ele está tão paralisado quanto acomodado. Enquanto isso, quem está no caminho da excelência enxerga a carreira repleta de opções. Porque o que não falta é problema para ser resolvido. As empresas precisam de alguém que levante a cabeça e fale assim, eu quero ajudar você a resolver problema. Eu quero participar do seu negócio e fazer alguma coisa para te fazer melhor. E você melhor junto com você. Essa é a visão de quem está no caminho da excelência. Então ele não paralisa. Pelo contrário, ele está se destacando no meio da multidão, porque está cheio de gente querendo contratar quem anda no caminho da excelência. Vamos olhar uma outra visão? A visão dos erros. Erros no percurso. Que é uma coisa que acontece com todo mundo. Todo mundo erra. Quem está no caminho da acomodação não erra. Porque ele está paralisado, ele está estacionado, ele não faz nada. Quem não faz nada não erra. E ainda se orgulha de não ter nenhum erro. Só que se a pessoa não erra, ela não aprende, ela não se desenvolve, ela não tem história para contar, não tem experiência. Está acomodada.
O perfeccionista já não. Ele tem tanto medo do erro que ele nem arrisca. De novo, engano, está tão paralisado quanto o acomodado. Ele não arrisca porque ele tem medo de errar, porque o erro para o perfeccionista é um peso que ele não consegue suportar. Quem é perfeccionista, quem está andando no caminho do perfeccionismo, não consegue suportar o erro, não consegue olhar como quem está no caminho da excelência, que erro é aprendizado, erro é experiência, erro dá livro, para poder dar exemplo para vocês de como que é ir até o fundo e depois voltar. Erro é isso, erro é faculdade, erro é aprendizado constante. Vamos pegar mais um exemplo? Trabalho diário. Quem está no caminho da acomodação, busca trabalhar num nível de tensão zero. Que é o seguinte, eu quero chegar na minha empresa, que ninguém me incomode, que não tenha nenhum problema para resolver, tensão zero. É mais ou menos o seguinte, tomara que ninguém me veja aqui na minha mesa hoje, porque eu não quero ser incomodado. Você sabe o que acontece com essa tensão zero? Não tem criatividade, não tem movimentação, não tem resposta rápida para os problemas. É um caminho que não vai te levar a lugar nenhum. O perfeccionista é o oposto. Ele só consegue trabalhar no nível de tensão emocional, que é aquela tensão que faz mal, gera estresse, dá doença, o tempo todo ele está preocupado, ele demonstra que ele parece que está muito agitado e está trabalhando muito, mas na verdade o perfeccionista, de novo, ele não está fazendo nada, ele está só mostrando para todo mundo o que ele está fazendo, mas na verdade ele está trabalhando num nível de tensão que está fazendo mal para a saúde dele e para a saúde de todos que estão na empresa. É uma contaminação negativa do perfeccionista. Enxerga o trabalho diário somente pelo nível da tensão emocional. Já quem busca a excelência, quem anda no caminho da excelência, só trabalha na tensão criativa, que é aquela tensão que faz você todo dia chegar, não na zona de conforto, faz você buscar o problema, mas buscar o problema de uma forma saudável, buscar o problema para tentar resolver, buscar o problema para abrir alternativas, para discutir, para chamar o seu chefe, o seu par e sentar na mesa e tentar achar uma outra solução. É nesse nível de tensão que a gente tem que buscar trabalhar. E quem busca, somente quem está andando no caminho da excelência. Um outro exemplo para vocês. Como é que é a visão do mundo de quem está no caminho da acomodação? Quem está no caminho da acomodação enxerga o mundo sem solução. É um mundo que não tem o que fazer mais. Vamos ficar esperando aqui para ver o que vai acontecer. Vamos ficar sentados na arquibancada esperando o que vai acontecer com esse mundo. Não tem solução. Para que eu vou me movimentar? Enquanto isso, o perfeccionista, ele projeta um mundo tão perfeito que ele fala, não, é demais para mim. O mundo, para chegar na perfeição que eu quero, não tem muito o que fazer. Eu também vou ter que ficar sentado na arquibancada esperando para ver o que vai acontecer. Ou seja, eles podem dar a mão e sair andando juntos, tanto perfeccionista quanto acomodado. Enquanto isso, quem está andando no caminho da excelência, diligentemente, todos os dias, não se conforma com o que está acontecendo com o mundo. Mas pelo contrário, lembrando do espírito de Daniel, transforma, busca fazer sua parte, todos os dias, tenta fazer alguma coisa e tenta convocar pessoas que estão à sua volta para poder fazer a diferença também. Então, não tem conformismo, só tem ação para transformação. Mais um exemplo, para depois a gente chegar no final. Deus. Você sabe como quem anda no caminho da acomodação enxerga Deus? Não enxerga, não considera Deus. Deus não faz parte do processo do acomodado, porque o acomodado não movimenta, ele não tem desafio. Eu costumo até dizer que Deus não está aonde tem acomodação, porque Deus quer movimento, Deus quer ação, quer as coisas acontecendo. Está acomodado, não consegue nem considerar Deus na sua história. Enquanto isso, o perfeccionista, ele quer transformar o mundo, o seu trabalho, a sua carreira, numa coisa tão perfeita, que ele vai andando na frente, como eu falei para vocês, trabalhando muito, mas trabalhando errado, que ele ocupa o lugar de Deus. O perfeccionista, ele não deixa Deus trabalhar, ele está sempre na frente de Deus, tentando fazer alguma coisa para que a coisa seja perfeita.
Enquanto isso, o caminho da excelência, quem caminha nesse caminho, busca sempre caminhar passo a passo. E ele acorda de manhã todos os dias considerando Deus na sua história. Eu só vou conseguir fazer se Deus estiver junto. Os problemas não vão ser nem grandes nem pequenos. Eles vão ser do tamanho que eles devem ser para a gente poder resolver. Deus coloca cada coisa no seu devido lugar. A gente consegue ver a dimensão das coisas, então a gente não se assusta e também não se acomoda. A gente vai junto com Deus e Ele dá a verdadeira dimensão do que a gente tem que fazer. Dito isso, eu queria encerrar fazendo um resumo do que eu considero que é o perfil das pessoas que andam nesse caminho de excelência. Quem é o verdadeiro agente de excelência? Todo aquele que não para, quem confia na renovação pela graça de Deus, é aquele que anda na fé, que não deixa de ousar, e é aquele que cruza novas fronteiras, e que faz isso sem vacilar. Além disso, caminha firme no propósito de não se amoldar aos padrões desse mundo, mas transforma-se pela renovação de sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu espero do fundo do coração que eu tenha pelo menos sensibilizado vocês para que vocês prestem atenção neste caminho da excelência e que vocês possam se autoavaliar para entender se vocês estão andando no caminho da acomodação, no caminho do perfeccionismo, e façam uma conversão rapidamente para esse caminho da excelência e que vocês possam ser, e eu creio que isso vai acontecer, que vocês possam ser exemplos também para que outras pessoas possam entrar nesse caminho. Que Deus nos abençoe para isso. Muito obrigado.